Você sabia que o seu maior inimigo é você mesmo? Que não é o mundo lá fora, as pessoas ao seu redor? Gente, hoje vai de cara inchada mesmo. Acabei de acordar e já vim gravar esse vídeo. Deixa eu amarrar o cabelo aqui que eu vou lavar meu rosto. E eu vou gravando e falando sobre um tema aqui com vocês enquanto eu vou me arrumando nessa manhã aqui. É um domingo, eu estou em casa, ó, vou lavar o rosto. Eu tenho usado esse sabonete da Granado pra lavar o rosto e ele deixa a pele bem sequinha. Enfim, vai ter assunto aleatório, vai. Mas o que eu quero falar pra vocês hoje é que você é seu próprio inimigo. E esse tema, na verdade, essa semana, eu pensei sobre mim, que eu sou a minha própria inimiga. Não é ninguém lá fora. Eu que tô me sabotando o tempo todo. Ô, gente, uma observação. Esse sabonete aqui é bom pra chulé também, tá? Então se você tem chulé, lava o pé com ele que você vai ver que vai dar bom. E aí, essa semana eu parei muito pra pensar sobre isso. Eu sou a minha própria inimiga. Eu me saboto o tempo todo, sabe? Não dá pra ficar colocando a culpa nas pessoas, falando que são as pessoas que atrasam minha vida, enfim. Já parou pra pensar o tanto de coisas que a gente desiste antes mesmo de tentar, antes mesmo de começar, antes mesmo de tentar muita coisa, a gente já desiste. Eu tenho pensado muito, então esse vídeo, como eu falei, talvez sirva pra vocês, mas esse assunto foi pensado muito essa semana por mim. Já falei aqui em outros vídeos, em vários vídeos, que eu tenho 40 anos, né? E sempre é tempo pra recomeçar. Mas eu tenho pensado muito nas coisas que eu não tenho feito, nas coisas que eu queria ter me tornado, em que eu quero me tornar, mas que eu não faço. Então, tem algum culpado nessa história? A gente vai passar vitamina C. Tem algum culpado nessa história? Tem, eu mesma. Mas por que eu não faço? Essa semana eu fiquei pensando, quase que eu peguei no olho a vitamina C. Por que eu não faço? O que tá me impedindo, sabe? O que me impede de eu mesma fazer com que eu chegue no meu objetivo? De que, vou dar um exemplo. Querer mudar meu estilo, me vestir bem, de fazer as minhas próprias coisas. Tem alguém me impedindo? Não. Mas por que eu não faço? No meu caso, tinha sido falta de money. Mas é uma coisa que tá ao meu alcance, né? Vou deixar secar. Um outro exemplo. Tô feliz com o meu corpo? Não. Queria malhar, queria ficar com o corpo legal. Não pra ninguém, mas pra mim mesma. Tenho feito? Não. Mas por que eu não tenho feito? Então, essa semana eu fiz várias perguntas. E assim, uma das coisas que eu entendi é que eu não tenho feito muitas coisas porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo pra mim secar a vitamina C aqui. Eu não tenho tido tempo, gente. Eu sempre falo aqui e assim, você só reclama? Talvez sim. Mas é como se fosse um desabafo. Sempre falo que esses vídeos aqui são uma terapia pra mim, né? E muita gente pode se identificar. Então, assim, em que momento eu vou malhar? Eu saio super cedo, chego super tarde. Aí eu comprei uma bicicleta ergométrica, porque aí não ia ter justificativa pra eu falar que não ia malhar. Mesmo assim, eu chego cansada, eu não tenho coragem de subir na bendita da bicicleta. Tá, já secou, vou passar meu protetor. Eu tenho passado esse protetor com cor. E não abro mão de protetor, tá? No último vídeo eu falei pra vocês sobre se cuidar, que o mínimo importa, e o mínimo importa, tá? Então sobre se cuidar, se cuide. E aí, eu não tenho tempo, gente. Eu comprei a bicicleta, falei que ia fazer, e aí não faço. E aí essa semana eu comecei coloquei na minha cabeça assim, pelo menos 3 vezes por semana eu vou chegar à noite e eu vou fazer. Eu vou chegar, vou fazer o que eu tenho que fazer aqui em casa, fazer janta, enfim. E eu vou fazer o meu cardio do dia, né? Não vou falhar comigo mesma. Mas aí, eu cheguei vários dias, fiz o que eu tinha no primeiro dia, ok. Depois, eu cheguei tão cansada, com uma dor nas pernas, esgotada. Eu
fiz? Não. A gente pensa no Michael Jackson, né? Mas daqui a pouco passa, vocês vão ver. Esse protetor, ele se adapta a própria cor, sabe? Na verdade ele tem cor, mas a hora que você passa ele fica meio assim, porque ele tem uma cobertura boa, mas daqui a pouco ele se adapta à pele. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre não conseguir chegar nos meus propósitos, sabe? De nunca chegar onde eu quero. E que às vezes a gente culpa muito a vida, as pessoas, mas que não é sobre a vida, não é sobre ninguém, é só sobre a gente mesmo, sabe? É só sobre você. Ó, daqui a pouco já fica melhor. E onde eu quero chegar, sabe? Eu quero viver pra sempre assim, nesse looping, correndo. Não quero. Mas também o que eu tenho feito pra que isso mude, sabe? Enfim, hoje um dos motivos que eu tô gravando assim, fazendo as coisas e já gravando pra vocês, é que eu tô meio sem tempo. Hoje é um domingo, né, de manhã, ontem à noite fui dormir tarde, porque fiquei limpando a casa e o trabalho de sábado. E enquanto seca aqui eu vou passando um antitranspirante, tá, gente? Porque ninguém merece fedida, passem antitranspirante. E aí, são muitas coisas pra fazer, e às vezes a gente se cobra e não consegue chegar, mas eu descobri que realmente eu tô me sabotando o tempo todo, entendeu? Eu sou a minha maior inimiga. Eu sou a minha maior sabotadora. Eu acho que talvez você aí também tenha passado por isso e se identifique em sabotar a própria vida, né? Vamos passar hidratantezinho labial aqui. Eu vou ficar em casa? Eu vou. Mas é sobre isso. E vou passar um body splash aqui também. E aí eu me vejo assim com vários planos que eu não consigo colocar. Né? Não consigo finalizar. Quero muito mudar minha vida, mas não tá dando. Então assim, eu vou entrar num processo que eu quero poder dividir aqui com vocês, sabe? Eu quero sair desse looping. Eu quero fazer algo por mim. Quero ter tempo pra fazer as coisas pra mim. Falar que vou fazer e realmente fazer, não falhar no meio do caminho, né? E aí, entre várias coisas no meio do caminho, vai pentear o cabelo agora. Entra várias coisas no meio do caminho. Entra crenças. A gente tem muitas crenças na vida, né? Uma delas é sobre o dinheiro. Que a gente tem aquela coisa da escassez. Já eu vou ter, não sei o que, isso é uma coisa que eu quero mudar muito em mim. Mas consigo também? Nem sempre. Porque nem sempre eu tenho o suficiente. E aí entra naquela coisa da escassez, sabe? Gente, é muito difícil esse processo, né? Mas, olha, eu tenho entendido que sou eu por eu, você por você. Então a gente precisa dar um jeito na nossa vida. A gente precisa. Vou colocar o óculos pra enxergar melhor vocês. Agora tá bem melhor. Ó como que cobriu bem esse protetor. No começo parece que vai ficar horrível, né? Mas ele cobre super. Vocês viram que eu tenho muito melasma aqui. Eu sou uma pessoa cheia de sardas. Então, ó, ele dá uma cobertura boa pra pele, uniforme. Deixa eu terminar aqui de fechar o cabelo. Então, e aí a gente se sabota o tempo todo, a gente silencia tudo que a gente quer fazer por nós e acaba que não vai. Eu sei que eu não sou a única, gente, eu não sou a única nesse mundo doido que a gente tem vivido, impossível. Mas eu quero começar um processo, sabe, de poder mudar, de poder mudar meu estilo, meu corpo. Quero pelo menos tentar, sabe? Ai, você nem tentou, desistiu sem nem tentar. Então assim, essa semana, ontem já fui, comprei algumas roupas, algumas blusinhas, algumas coisas que, gente, eu tava o caos do caos, juro. Eu tava o caos do caos. E, menina, meu cabelo tá caindo tanto. Acho que talvez seja estresse. Novidade. E aí, quero mudar, sabe? Quero me vestir melhor. Porque a autoestima conta muito, né, gente? Vamos passar um reparador de ponta, que isso aqui muda cabelos, viu? Vai por mim. Dica do dia. Use reparador de pontas. E quero me vestir melhor. Quero poder cuidar de mim. Quero sair desse looping infinito, que é trabalhar num lugar tóxico, ficar cansada, sabe? Não quero mais isso pra minha vida. Mas pra isso, o que eu preciso? Fazer algo por mim, né? Então, uma coisa que eu não tô abrindo mão é desse tempo de gravação aqui dos vídeos do YouTube. É uma coisa que eu quero pra mim, muito pra minha vida,
mas que normalmente é muito corrido, eu quase não tenho tempo, então por isso que eu tô falando, olha gente, como que tá caindo, não dá pra ver? Acho que nem dá pra ver. Mas isso eu não abro mão desse tempo de gravar todo domingo os meus vídeos pro YouTube, eu gravo mesmo, porque, que nem hoje eu tô falando que eu não tenho muito tempo, mas tô fazendo do limão uma limonada, né? Bora lá, e é sobre isso. E eu quero mudar. Gente do céu, mas tá caindo muito mesmo. Olha isso aqui. Ó. Senhor Jesus. Senhor Jesus, cuida desse cabelito aqui. E... o que eu tava falando? E é isso. E eu quero mudar, quero me arrumar melhor, quero poder ler mais. Menina, uma coisa que eu falhei. Ai, eu falhei feio. Em janeiro, eu comprei um livro, né? Um livro super pequeno. Gente, aqui eu moro do lado de uma rodovia, então ó o barulho. Parece uma pista de corrida. Deixa eu passar. Então, em janeiro, eu comprei o livro. Ah, não, porque agora eu vou ler, eu vou começar. Gente, estamos em março. Eu tinha lido esse livro? Não, eu não tinha nem pegado nesse livro. Pequenininho, assim, um livro de bolso. Eu não tinha nem pegado nesse livro. Por quê? Porque eu não tive tempo, gente. Eu não tive tempo. Aí, essa semana passada, eu peguei e comecei a ler. Tá na metade. Já deveria ter acabado, mas comecei. Vou focar. Vou ler esse livro. Vou colocar metas pra mim, sabe? Vai fazer isso sim. Não deu tempo, mas vai fazer sem tempo mesmo, sabe? Eu quero começar muito a fazer isso. Porque senão eu não sei. Eu nunca vou conseguir atingir o que eu quero, né? E quando eu falei que nós somos nossos próprios inimigos, realmente nós somos. Porque o que nos impede, né? Da gente fazer o que a gente quer? É sempre muito fácil falar, mas na prática é muito difícil, que é o que sobre eu tenho falado, o que eu tô falando aqui nesse vídeo, que é sobre não ter tempo, que muita gente se encontra nessa vida, ué, de realmente não ter tempo, de ficar assim, de ficar correndo, sem um objetivo. A gente parece aqueles ratinhos de laboratório correndo, correndo, fez o quê? Nada. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim na internet que a gente trabalha fora e a gente chega em casa e acha que tem tempo. Ai, sobrou um tempinho pra mim. Sobrou pra tomar banho, comer e dormir. Gente, isso é vida? Isso não é vida. Eu vou sair daqui, vou tomar meu café da manhã e a gente encerra o vídeo por lá, tá? Ainda tenho que fazer almoço, vou tomar café da manhã, fazer meu almoço, vou pintar minhas unhas, ó, porque não dá pra passar a semana assim. Aí mais tarde eu vou lavar meu hair. E é isso. E aí no meio tempo a gente vai tentando se cuidar, porque o mínimo importa, a gente não pode se abandonar também. Mas a gente precisa viver, a gente precisa alcançar nossos sonhos, nossos objetivos, focar em alguma coisa e conseguir fazer. Ai, gente, que processo difícil. Mas não é impossível. Vamos tentar juntas. Vou lá tomar café da manhã e a gente termina lá, peraí. E uma das coisas que eu queria muito mudar é a minha alimentação. Tô aqui fazendo minha tapioquinha. Normalmente eu faço tapioca com queijo. Hoje não tem queijo, vai com margarininha mesmo. Mas eu amo tapioca. Vão escutar a Lara chorando porque ela é apaixonada por queijo. E ela acha que tem queijo. Mas não tem queijo, filha, hoje. A mamãe vai te dar bananinha. E eu queria muito mudar a minha alimentação. Mas é uma coisa meio que assim, a nossa mente, né, o nosso cérebro já tá acostumado a dar aquele momento de prazer, de satisfação pra você com comida. E eu sou muito de comida, assim, de me sentir feliz comendo, sabe? Isso é uma das coisas que eu preciso mudar muito em mim. Quero lavar na frigideira aqui, eu quero fazer uma bananinha com canela na frigideira. E aí, uma das coisas que eu quero muito mudar em mim também, e que é a parte que eu sou a minha maior inimiga, que é a parte da... Calma, amiga. Que é a parte da alimentação. Porque realmente o meu corpo, o meu cérebro já entendeu que eu fico feliz comendo. Então, ele me manda comer. E eu como. E eu tenho tentado mudar. Olha, eu como muita besteira. Eu sou uma pessoa que come muita besteira. E essa semana eu falei assim, não, vou tentar dar um intervalo, sabe? De, sei lá, comer mais saudável, enfim. E às vezes com a correria também, eu acabo que eu não consigo, né? Chego e quero fazer de mistura de comida o que tem mais prático, sabe? E comer saudável dá um pouquinho mais de trabalho, embora possa ser coisa simples, né?
Mas eu quero fazer as coisas que não são tão saudáveis assim. Quero fazer uma fritura, vou lá, faço linguiça, que não é nada saudável, porque eu quero coisas rápidas. Deixa eu pegar a bananinha aqui pra fazer pra lá, pra mim, frita. E aproveito e já dou a da Lara, que ela também adora banana. Tapioquinha pronta, uma bananinha não tão bonita assim, com canela fritinha na frigideira, sabe? Pronto também. E é isso, gente. E a alimentação é uma coisa realmente que eu me saboto muito. Deixa eu dar a banana da Lara aqui. E aí vou falando. Vem cá no chão, filha. Vem cá. Vem cá. Cadê você? Aqui. Vem. Aqui, ó. Vem. Aqui. E alimentação... e alimentação é uma coisa que eu consigo mudar, né? Então, realmente, só preciso de um pouco mais de esforço, realmente. Ai, Fê, vamos sentar ali na cadeira. Mas isso da alimentação, realmente, eu preciso focar e pensar que mesmo com a correria, eu preciso me alimentar bem, né, gente? Porque na correria, foi como eu disse, eu só quero fazer o que tá mais fácil, o que é mais prático. E aí, eu como o que tá pela frente, né? E se eu passar o final de semana também cozinhando pra semana saudável, acaba que eu também não descanso nunca, nem uma horinha do meu dia. Que eu passo o final de semana fazendo tudo e aí já emendo com a semana. Gente, não é uma vida fácil não, hein? Eu já falei que falar é fácil. Mas realmente somos nossos... Eu tô dando a banana dela. Somos os nossos próprios inimigos, né? Então, vou tentar me policiar. Mesmo com toda essa correria, com toda essa jornada que a gente tem, vou tentar dar o melhor de mim pra mim mesma, né? Afinal, eu serei a maior privilegiada, a única privilegiada dessa história. E uma das coisas que eu pensei muito essa semana foi... Realmente, eu sou minha própria inimiga. Porque, às vezes, eu tenho medo de começar algo, né? Eu tô dando exemplos aqui pra vocês de coisas que eu quero e às vezes não consigo fazer. Mas tem coisas também no nosso interior que a gente quer fazer. E a gente tá ali com tempo pra isso. Mas a gente não vai porque a gente tem medo. A gente pensa assim, não, isso é muito grande pra mim, eu não vou conseguir. Gente, a gente vai conseguir. Por que que a gente não iria? Mas a nossa... algo dentro da gente nos barra que não, a gente não vai conseguir. E a gente nem tentou, a gente nem começou. Como que a gente vai saber se não vai dar certo? E a gente tem uma programação já feita na nossa mente, né? De que foi assim que eu me comportei, foi assim que eu fiz a vida toda, então é assim que eu vou seguir. Então, às vezes, é muito difícil pra gente mudar. Então, o nosso cérebro, ele já entende que a gente é de um jeito. Então, automaticamente, quando a gente muda por alguns dias e pode prestar atenção. Como eu falei da alimentação, a gente muda por alguns dias. E logo depois, a gente volta a ser o que a gente era, sabe? Começa a se alimentar mal de novo, começa a não fazer o que queria de novo, porque o nosso cérebro está programado para isso. A gente foi programado para isso. E a gente sempre se pergunta, né? Não tá bom pra mim, mas o que eu tô fazendo pra melhorar, né? E o caso aqui, um exemplo, os vídeos que eu gravo pra vocês, é sobre isso. Não tá bom onde estou com a vida que estou levando. E eu quero melhorar, então, religiosamente, todos os domingos eu separo uma horinha para que eu consiga gravar e postar aqui pra gente falar sobre os assuntos que acontecem na minha vida, coisas que eu passo, que eu penso, enfim. Então, esse gravar vídeos aqui é uma coisa que eu não vou abrir mão e vou continuar. E, inclusive, estamos com 102 seguidores. Sim, parece pouco? Parece, mas não são. 102 pessoas são muitas pessoas me vendo, tá? Me segue aí, tá? Se você tá me vendo agora, pra me ajudar. Também, em meio a esse turbilhão de coisas que passa na minha cabeça, dessa loucura, dessa correria, eu fico pensando assim, gente, eu tô nesse lugar porque eu tô fazendo sempre tudo igual, sabe? Eu não tô mudando, então eu vou ter que dar um jeito, eu vou ter que tomar uma atitude nessa vida. Foi como eu falei, nem que seja um pouquinho de cada vez, mas eu preciso tomar uma atitude, porque não é esse lugar onde eu quero estar, sabe? Então, se a gente fizer tudo sempre igual, sempre do mesmo jeito, é aqui que a gente vai continuar. E não é isso que eu quero pra mim. Eu vou tentando um pouquinho daqui, você vai tentando um pouquinho daí, e a gente vai se ajudando, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um pouco assim, mais descontraído, fazendo minhas coisas e conversando mais informalmente com vocês.
E eu volto pra falar como é que tá sendo esse processo, mas me contem aqui também como que vocês se sentem, se por aí acontece esse tipo de coisa também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.